Bom, pessoal, meu nome é Laura, eu sou mãe de duas crianças, eu tenho o Lucas, hoje ele tá com 6 anos, e eu tenho a Júlia, que é uma bebezinha de 1 ano e 10 meses. E o meu objetivo aqui é compartilhar com vocês as minhas experiências como mãe. E o vídeo de hoje é referente a uma planilha que eu mesma criei, que vai ajudar você, mãe, a fazer o acompanhamento da rotina do seu bebê no dia a dia. Quem já me acompanha sabe que eu sou extremamente a favor do bebê ter uma rotina bem definida no seu dia a dia. Por quê? O bebê, ele não gosta de surpresa, ele gosta da previsibilidade, ele gosta de saber o que vai acontecer depois de uma determinada ação. Então, quanto mais rotina o seu bebê tem, a tendência é de que ele tenha uma tranquilidade ao longo do dia, trazendo então uma tranquilidade para a mãe, para o pai e para toda a família. Mas Laura, o meu bebê acabou de nascer, eu não tenho experiência nenhuma, eu sou mãe de primeira viagem, eu nem sei por onde começar a aplicar uma rotina no meu bebê, como que eu faço? Bom, mãe, é muito importante que você saiba o seguinte, o bebê quando nasce, o recém-nascido, não tem como você fazer uma rotina com ele. Até porque ele faz a livre demanda, que é a amamentação ao todo momento, toda hora que ele chorar, você pode sim dar o peito para ele precisa desse alimento. E o que então é muito importante que você se atenha é com relação a você fazer anotações. Anotações que eu falo é você pegar um papel e uma caneta, deixar lá no quarto do seu bebê, de um acesso fácil para você, e você fazer anotações simples, como por exemplo, que horas que foi aquela mamada, quanto tempo aquela mamada durou, qual peito que foi, o direito ou o esquerdo, e logo depois que ele mamou, ele dormiu? Ele dormiu por quanto tempo? Durante os dias que forem passando, você vai fazendo essas anotações para quê? Essas anotações, elas vão ajudar você a entender como que é o funcionamento do organismo do seu bebê. Laura do céu, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que cuidar da casa, tenho que tomar meu banho, comer, cuidar do bebê, enfim, é muita coisa, eu não vou dar conta de fazer essas anotações ao longo do dia. Eu te entendo perfeitamente. Quando o bebê nasce, é uma mistura de sentimentos, porque são muitas novidades na cabeça da mãe, principalmente a mãe de primeira viagem. São muitas atividades que você acumula ao longo do dia. Além de você cuidar do bebê 24 horas por dia, você também tem que cuidar da casa. Muitas vezes as mães não têm ajuda. É muito difícil nós mães que estamos aí cheias de tarefas para fazer, de você chegar no final do dia, quando você deita lá por volta de 11 horas, meia-noite, e você lembrar como que foi o dia do seu bebê, que horas que ele mamou, quanto tempo ele tirou de soneca, se ele ficou irritadinho ou não, se ele teve cólica, enfim, são muitas informações na sua cabeça. Então, por que eu falo dessas anotações? Elas vão te lembrar de como que foi o dia. E você vai reparar que ao longo das semanas, por volta de 15 dias, um mês, você vai começar a perceber que o seu bebê, por mais que ele não tenha horário para mamar, mas ele sim pode ter uma quantidade média de mamadas ao longo do dia. Os horários dele com relação a dormir, você vai começar a ter uma noção de como que é a questão das sonecas dele. E é aí que eu entro em uma rotina. Ela foi criada pela encantadora de bebês Tracy Hogg. É uma metodologia chamada EASY. Talvez você, mãe, nunca tenha ouvido falar dessa rotina, ou então você já tenha ouvido falar. EASY nada mais é que a palavra fácil. Como que seria? E é a palavra eat, em inglês, que é mamar ou alimentar. A de activity, em inglês, que no português seria atividade. S, que é sleep, a soneca, é o momento do bebê dormir. E Y, que é you, que é o momento da mamãe. Então, quando o bebê estiver dormindo, a mamãe aproveita para resolver alguma coisa. Você pegando as suas anotações, você vai começar a perceber que talvez o seu bebê sim esteja encaixando nessa rotina EASY. Aqui em casa, quando o Lucas nasceu, eu fiz as anotações desde o primeiro dia, anotei tudo. E chegando por volta dos 2 meses, eu verifiquei que ele estava sim começando a entrar nessa rotina EASY. Assim como a Júlia, são bebês diferentes e deu certo de
fazer a aplicação dessa rotina com a Júlia também. Se você parar para perceber, veja bem, vamos colocar lá no recém-nascido. O recém-nascido, quando ele nasce, ele só dorme e mama o dia inteiro. Todo recém-nascido é dessa forma. Ele mama, dorme, mama, dorme, mama, dorme o dia inteiro. Às vezes são 12 mamadas por dia, mas ele passa por volta aí de 1, 2 semanas, até mesmo mais tempo, sempre mamando e dormindo. Perceba que ele já faz a rotina easy. Uai, Laura, mas como assim? É um recém-nascido, ele não brinca, ele não faz atividade nenhuma, afinal de contas ele só mama e dorme. É aí que entra a observação. No momento que ele mama, ele está então fazendo I, de eat, que é mamar. Do A, que é o activity, para o S, sleep, que é a soneca, ele pula a atividade. Por que que ele pula? A atividade dele é 0 segundos. Então, ele faz a rotina easy? Sim, só que ele só pula a atividade. Aí você vai perceber que por volta dos 15 dias, 20 dias, enfim, cada bebê é de um jeito. Mas geralmente a partir dessa fase, 1 mês, o que começa a acontecer? O seu bebê, quando ele mama, ele não dorme direto. Muitas vezes ele para, olha para você e fica olhando para o seu rostinho, olha para o rostinho do papai, aí olha para você de novo. Esse movimento que ele faz de olhar para lá, olhar para cá, ficar um pouquinho acordadinho, dura aí por volta de uns 2, 3 minutos, é o período de atividades do seu bebê. Então ele mamou, ele fez um pouquinho de atividade, por menor que seja, e ele já quis dormir. Ele fez o S, o sleep. Quando ele dormiu, é IU. Por mais rápido que seja a soneca dele, o IU é o tempinho ali que a mamãe tem ou para tirar uma soneca também, ou para resolver alguma coisa em casa. Então perceba que desde recém-nascido, o seu bebê, ele já está fazendo essa metodologia easy. E as anotações que você vem anotando desde lá de quando ele nasceu, elas vão te ajudar a captar se de fato isso tem ocorrido ou não. E à medida que o seu bebê for crescendo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que vai começar a alterar vai ser com relação às atividades dele. A atividade dele vai começar a aumentar. Então, ao invés dele ficar 2, 3 minutinhos lá paradinho olhando para vocês, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando mais tempo acordado também. Então a atividade dele começa a ser por volta de 15 minutos de duração, depois 20 minutos de duração, depois 30 minutos de duração. Então, recapitulando, ele mamou, tem atividade de 20, 30 minutinhos, enfim, cada bebê nessa atividade aqui vai ter o determinado tempo que ele vai seguir, porque cada bebê é um organismo diferente. E vai pro S, que é o sleep, o sono do bebê, e tem o Y, que é o IU da mamãe. E durante um dia, se você perceber, esse easy que ele está fazendo desde de manhãzinha, são vários ciclos que ele vai seguir ao longo do dia. Por isso que a gente fala das tão famosas sonecas do bebê. O bebê, desde novinho, ele tem uma quantidade X de sonecas, e à medida que ele vai crescendo, as sonecas vão diminuindo. Por isso que essa rotina easy, ela ajuda muito a mãe a entender o bebê, a entender muito o motivo do choro do bebê. Geralmente, o que a gente vê acontecendo muito é o seguinte: o bebê, de repente, ele tá lá com 2, 3 meses chorando muito, dando muito trabalho. Aí a família toda preocupada, o que pode ser com o bebê? Se ele tá com a fraldinha suja, se ele fez cocô, fez xixi, se ele tá com alguma cólica, se ele tá com calor ou se ele tá com frio. E ninguém lembra do sono. Todo mundo pensa em várias coisas, mas não pensam com relação ao sono. Por isso que eu falo, o sono do bebê, ele é extremamente importante e muitos não levam isso em consideração. Acham que o bebê tá com cólica, acham que o bebê tá com mal-estar. Bebê sim tem cólica, tem mal-estar, claro. Só que muitos esquecem do sono. E quanto mais você tem, mãe, definida essa questão das sonecas, priorizar as sonecas do seu bebê, melhor. O bebê que dorme bem durante o dia, ele dorme também bem durante a noite. E essa rotina easy vai te ajudar a fazer o acompanhamento das sonecas, além também, claro, das atividades e da alimentação. E voltando lá na época do Lucas,
quando eu comecei então a perceber através das anotações que ele estava entrando nessa rotina easy, cada dia que passava, as sonecas dele estavam sendo regularizadas, eu criei uma planilha que me ajudou muito no final do dia fazer o acompanhamento de como que foi o dia dele, que horas que ele mamou, quando que veio o soninho dele, por quanto tempo que ele mamou, quanto tempo durou a soneca, inclusive como que foi o comportamento dele em algum período ali do dia. Essa planilha deu tão certo aqui em casa com o Lucas que eu também a utilizei com a Júlia. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, mãe, para compartilhar com você essa planilha. Essa planilha ela vai ajudar você a fazer o acompanhamento diário do seu bebê. Mesmo que o seu bebê não entre nessa rotina easy, essa planilha ela vai ajudar você a entender o sono dele durante o dia, quando que vem, que horas que ele dormiu, quantas sonecas ele tirou e durante a noite também, se ele dormiu bem à noite ou não. Então, se você tem interesse em saber como funciona essa planilha, me acompanha que eu vou explicar para vocês passo a passo de como ela deve ser utilizada. Eu quero deixar claro aqui algumas observações importantes que você tem que levar em consideração. A primeira observação é, essa planilha você não vai utilizar quando o seu bebê nascer. Quando ele nascer, do 0 aos 2 meses, você vai fazer as anotações. Essas anotações você mesma que vai colocar da sua forma, a forma que você achar que ficar mais bem organizado no papel. Aí você anota o sono do bebê, que horas que ele mamou, por quanto tempo ele mamou, por quanto tempo ele dormiu. A segunda observação, é muito importante que você, mãe, assista o vídeo que está aqui no meu canal. Ele chama Dicas para Criar a Rotina do Bebê. Lá eu também falo sobre a rotina easy, mas eu também falo de outros pontos importantes que você tem que levar em consideração para o seu bebê adquirir aí uma boa rotina. A terceira observação é uma observação muito simples, mas que é interessante você, mãe, levar em consideração pela praticidade de você fazer as anotações na planilha, que é com relação aqui, onde você deve colocar essa planilha. Eu estou no quarto da Júlia. Esse quarto aqui, ele foi do Lucas quando ele era bebê. E a mesma distribuição dos cômodos permaneceu com o nascimento da Júlia. Eu tenho aqui a cômoda, que é onde eu troco a Júlia. Tem o berço logo aqui na minha frente, que é onde ela dorme. Tem a poltrona, que é a poltrona de amamentação. Então, desde que ela era bebezinha, eu passo muitas vezes aqui dentro desse quarto. E onde que eu quero chegar? Todas as planilhas que eu tenho feito da Júlia, eu deixo elas nesse espaço aqui da cômoda. Por que que eu deixo aqui? Porque é mais fácil para mim fazer a anotação pelo fato da localização dela. Se eu tô dentro aqui do quarto muitas vezes, principalmente quando o bebê é pequeno, toda hora eu tenho que passar por esse local. Ah, ela mamou? Vou passar por aqui para ir para o restante da casa. Trocou a fralda? Eu passo por aqui para fazer as outras coisas em casa. Dormiu? Eu passo por aqui para fazer as outras coisas em casa. Então, como é um local onde eu acesso a todo momento do dia, fica mais fácil para mim fazer a anotação. Se eu deixar essa planilha lá no meu quarto, na minha cômoda, onde é um local que eu não vou durante o dia praticamente, eu só vou de manhã ou à noite, provavelmente quando chegar à noite eu for anotar, eu não vou lembrar que horas que ela mamou, que horas que ela dormiu. Então é interessante que você tenha um local de fácil acesso na sua casa, com a caneta já em mãos, que você vai deixar lá em cima da planilha, para quando você passar por lá, você já anotar o último acontecimento que você tinha que anotar. Com relação à quarta observação, eu vou expor para vocês primeiramente a planilha em branco, sem nenhum preenchimento, para vocês entenderem ela como um todo. E logo após isso, eu vou expor 2 dias da rotina do Lucas de quando ele tinha 5 meses de vida. E eu escolhi 2 dias em que ele, na época, estava passando pela transição das sonecas. Ele tirava 4 sonecas e estava passando para 3 sonecas. Por que que eu escolhi esses 2 dias? Justamente nessa transição, para vocês verem que eu até anoto a forma como ele se comportou, se ele ficou irritadinho ou não, já que ele estava na transição dessa soneca. É interessante vocês verem ela preenchida, porque vocês vão ter uma melhor dimensão de como deve ser feita
essas anotações na planilha. Bom, então, esta é a planilha. Percebam que é uma planilha muito simples, muito fácil de ser preenchida. E no final do dia, mãe, você fazendo o preenchimento desta planilha, você terá uma dimensão global de como que foi a rotina diária do seu bebê naquele determinado dia. Falando então de cada item, nós temos aí a data, depois temos acordou, você vai colocar o horário que ele acordou no período da manhã. Total de horas sono noturno, você vai calcular qual a quantidade de horas ele dormiu de acordo com o horário que ele dormiu na noite anterior e no horário que ele acordou de manhãzinha. Observação sono noturno. Teve alguma intercorrência durante a noite que você acha importante você anotar? Por exemplo, ele acordou várias vezes durante a noite? Ele acordou poucas vezes? Você teve que trocar a fraldinha dele? Ele dormiu direto? Qualquer observação que você achar importante, você coloca nesse campo. Mamada, você vai colocar qual mamada que é, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta e por aí vai. Horário da mamada, qual horário que o seu bebê mamou? Durante quanto tempo ele mamou? Quantidade, no caso esse campo vai ser preenchido pela mãe que não amamenta no peito. Você coloca então a quantidade que o bebê mamou do leite artificial. Soneca, qual que foi a soneca do dia? A primeira, a segunda ou a terceira, a quarta? Minutos será o tempo que o seu bebê acabou de mamar até o momento que o soninho dele apareceu. Então, por exemplo, o seu bebê acabou de mamar 8 horas da manhã e às 8h35 ele demonstrou sinais do sono, ou seja, entre o final da mamada até você colocar ele para dormir, foram 35 minutos de atividade. Então, você vai preencher 35 minutos e o horário que ele foi colocado após o término da mamada. 8h35 da manhã, você colocou ele dentro do berço para ele dormir. Horário da soneca é o horário que de fato ele dormiu. Então, você colocou ele, suponhamos, 8h35 da manhã no berço e ele pegou no sono por volta de 8h55, 9 horas da manhã. Então, esse horário da soneca você coloca quando ele de fato já estava dormindo até o momento que ele acordou. Duração total da soneca foi quanto tempo que durou esta soneca dele. Passando então para baixo da planilha, total de horas sono noturno mais diurno. Você pega o campo lá de cima, total de horas sono noturno, e vai somar com o tempo que ele dormiu durante todas as sonecas. É interessante esse ponto porque aí você tem uma dimensão se o sono do seu bebê foi o suficiente aquele dia de acordo com a faixa etária dele. E o foi colocado no berço é o momento que você coloca ele no berço à noite para ele pegar no sono e dormir. E dormiu é o horário exato que ele dormiu. Então, por exemplo, você fez o ritual do sono noturno. No momento que você colocou ele no berço, era por volta de 7h50 da noite. Aí você sai do quarto, quando ele dormir, você vai anotar, por exemplo, ele demorou 20 minutos para dormir. Você vai colocar nesse campo aí que ele dormiu às 8h10 da noite. Observações é se você tem alguma observação do dia a ser feita. Esta planilha, ela está preenchida e se refere a um dia de vida do Lucas, quando ele era bebê. Ele se encontrava nesta data aí por volta de 5 meses de vida. Como eu tenho todo o arquivo guardado com relação à rotina diária dele, é importante eu mostrar para vocês a planilha preenchida, porque fica mais fácil de vocês entenderem de fato como que é o preenchimento da mesma. Então, começando aí, foi no dia 26 de março de 2014, ele acordou às 7h10 da manhã, teve então um total de horas de sono noturno de 10 horas e 10 minutos. Reparem que a observação do sono noturno, eu não coloquei nenhuma informação. Então, muito provavelmente, ele teve uma noite tranquila. Foram 6 mamadas, horário das mamadas,
verifiquem que eu colocava o intervalo 7h36 da manhã a 7h52 da manhã. Quantidade 200 ml de leite artificial que ele tomou. A primeira soneca dele, reparem que eu coloquei os minutos, conforme eu expliquei anteriormente. O intervalo de 31 minutos se refere às atividades dele. E às 8h23, ele demonstrou o sinal de sono e foi o momento que eu coloquei ele no berço para dormir. Ele demorou 9 minutos para pegar no sono. O horário da soneca, vejam, está 8h32 da manhã. E ele dormiu por 1h29 minutos, até 10h01 da manhã. Passando então para a segunda mamada. Ele teve aí o horário da mamada entre 10h24 da manhã às 10h40, mamou 190 ml. Foi para a segunda soneca, depois de 34 minutos, veio o soninho dele, eu coloquei ele no berço às 11h16 e às 11h41 ele dormiu. Reparem que o horário nessa segunda soneca são vários intervalos. Isso demonstra o quê? Que nessa soneca ele acordou e voltou a dormir. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde eu explico algumas técnicas e dicas para você, mãe, tentar prolongar a soneca do bebê. É importante que você assista, porque muitos bebês têm essa dificuldade de, quando acorda, voltar a dormir. E vejam, então, voltando para a planilha, a duração total da soneca dele, calculando esses 3 intervalos, foi aí de 53 minutos. Na terceira mamada, ele mamou às 13h08 até às 13h20, 200 ml de leite. Na terceira soneca, o soninho dele veio depois de 26 minutos que ele mamou. Às 13h46 eu o coloquei no berço e ele dormiu às 2h11. Nessa soneca aí ele acordou uma vez. Teve o total de 1h37 minutos a duração dessa soneca. Na quarta mamada, ele mamou de 4 horas da tarde até as 4h18, 200 ml de leite, não teve a quarta soneca e verifiquem que eu até tentei fazer ele dormir, mas ele não dormiu. A quinta mamada foi às 6 horas da noite, 18 minutos, até às 6h30. 200 ml de leite, também não teve soneca e ele ficou um pouquinho irritadinho, conforme eu anotei. Calculando lá a duração total da soneca, 3 horas e 59 minutos. Pegando então o total de horas de sono noturno mais o diurno, foram 14 horas e 9 minutos. Ele foi colocado no berço depois que eu fiz o ritual do sono noturno às 8h53 e ele dormiu às 9h06 da noite. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde eu ensino o bebê a dormir sem depender do colo da mãe. O Lucas, ele aprendeu a dormir sem depender do meu colo quando ele tinha por volta de 4 meses, 4 meses e meio. E a Júlia aprendeu quando ela tinha 2 meses e meio. Quem me acompanha sabe o quão eu sou a favor de ensinar o bebê a dormir sem a dependência do colo da mãe, ou então do balanço da poltrona, ou então na cama compartilhada, enfim. O bebê que dorme sozinho, a qualidade do sono dele é infinitamente superior a um bebê que costuma depender de um fator externo para dormir. Também estou expondo aqui para vocês a planilha do dia 27 de março de 2014, para vocês verificarem e compararem o quão são parecidos os horários do Lucas. O horário que ele acordou, o tempo que ele dormiu durante a noite, o total de horas das sonecas dele, o horário que ele foi colocado no berço, o horário que ele dormiu. Reparem que na quarta soneca, no dia 26, eu tentei fazê-lo dormir e ele não dormiu. Já no dia 27, eu nem insisti, eu não o coloquei para dormir nessa soneca. Por quê? Nos dias anteriores,
ele já vinha recusando tirar essa última soneca do dia, ou seja, ele estava na transição de 4 sonecas no dia para 3 sonecas. E quando está ocorrendo essa transição, é normal que durante 4, 5 dias o bebê sempre recuse a última soneca, que foi o caso que aconteceu com o Lucas nessa época. É importante que você compare um dia com o outro para você verificar que todos os dias o bebê ele tendo uma rotina bem definida, não que o horário vai ser exatamente igual, mas dá sim para você estabelecer uma rotina em que o horário da mamada, o horário da soneca, ele fique parecido no dia a dia do seu bebê, facilitando então sua vida aí como mãe, sua vida como mulher, facilitando principalmente a vida do bebê e a vida familiar. O dia a dia da família tende a ser muito mais tranquilo, prazeroso, existe uma harmonia no lar maior quando um bebê passa o dia mais tranquilo, e a rotina ela é bem-vinda na família justamente por isso, por dar essa tranquilidade ao bebê e aos demais familiares. Com relação a ter acesso a essa planilha, eu sugiro que você dê pause no vídeo no momento que eu a expus para você mesma fazer o preenchimento dela no seu computador. Se você tiver alguma dificuldade, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, é Laura_J, que eu encaminho essa planilha para você. É isso então. Se você conhece mães, famílias que estejam passando por dificuldades com relação à rotina e sono do bebê, compartilhe esse vídeo com elas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative as notificações para que você possa receber os próximos vídeos. Tchau, tchau!